against Bam. Pulls up for the win. Got it! Detroit basketball with the lead with .6 to go. And they storm into Dade County and get the buzzer beating win. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram. Então galera, a gente vai começar hoje aqui falando sobre o jogo 5, exatamente o jogo 5 das semifinais de conferência entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, final de conferência do leste, tá? Infelizmente nós perdemos esse jogo, a terceira derrota seguida. Se pra gente estava sendo interessante ter vinha acontecendo coisas que já tinham acontecido antigamente, como a nossa virada contra o Magic, né? Nós estávamos perdendo por 3-1. O Magic a gente foi lá, o nosso time foi lá em 2003 e virou o jogo e aconteceu a mesma, virou a série, na verdade, perdão, e aconteceu a mesma coisa nessa temporada e agora eu já tô achando que vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu com a gente em 2007, quando o Detroit começou ganhando a série por 2-0 e depois tomou a virada para 4-2, perderam 2 jogos seguidos, tá? Logo falar aqui no começo, tá? Pra não ter que ficar falando durante o episódio. Cara, teve muitos erros de arbitragem, tá? A favor do Cavs aqui. Cara, foi bizarro esse jogo, tá? Só que eu já reclamei da arbitragem do jogo passado e a gente perdeu o jogo por causa de uma run no terceiro quarto. Não foi exatamente por causa da arbitragem. Sim, foi bizarro, eles chutaram 20 lances livres a mais. E eu sempre falei isso, o estilo de jogo era para eles chutarem menos e o Pistons mais. E hoje aconteceu a mesma coisa, chutaram mais do que o Pistons, tá? E ali no finalzinho do jogo, tá? O Alzai conseguiu fazer a defesa no Mitchell, ele deu o toco, ele pegou a bola e o Jarrett Allen deu uma rasteira, não sei se é uma rasteira, mas o Alzai pegou a bola e o Allen meio que encostou assim o pé no pé do Alzai e o Alzai tropeçou. O Tony Brothers estava na frente, cara, e não deu falta, sabe? Os jogadores ficaram com muita raiva, só que ele não marcou, ele estava na frente. Ele poderia ter marcado essa falta, porque o Cavs tinha desafio, entendeu? A gente estava no último segundo, sabe? Se o Alzai fizesse provavelmente o Pistons ia ganhar o jogo. O Cavs ia precisar fazer uma cesta ali com menos de um segundo no relógio, talvez. Ia ser bem difícil, tá? Mas mesmo assim, já falei da arbitragem, né? Como eu disse, para não ficar falando aqui, sim, teve erros, mas, cara, eu não vou não vou ficar falando dela de novo, assim como eu fiquei no episódio passado. Agora, eu não vou falar de quarto por quarto, tá? Eu vou fazer um pouco mais curto aqui, bem curtinho mesmo. Eu acho, né? Mas, cara, o Pistons começou bem, tá? Começou bem, jogando em casa, tava com moral, abriu vantagem no primeiro tempo, tá? O Duncan Robinson tava fora dessa partida, tá? Eu até esqueci de falar disso. Ele tava fora, tá com dor na lombar e ele não foi pra partida. E, cara, é o nosso único chutador do time, já que o Trajan Long não trouxe ninguém pra reforçar, né? Mesmo na deadline, ele trouxe um cara que chuta 30% de 3, que com todo respeito é completamente inútil. E hoje foi inútil, né? Hoje ele voltou de lesão, que é o Kevin Huerter, e não fez nada, né? Pra não falar outra coisa. E o Pistons começou bem, só que no comecinho mesmo, o Cade começou a partida cometendo 2 turnovers bizarros sozinho. Cara, esse é o Cade, né? Que a gente conhece, cometendo turnover sozinho. E depois eu já vou elogiar o Cade, tá? Antes que você fale que eu só tô criticando ele. Aí depois o Tobias, cara, o Tobias começou muito mal, 0 de 6 nos arremessos, sabe? Foi bizarro. E começou a nossa rotação, o Erten entrou e o Sassi entrou, olha só. O Sassi, eu acho que ele acertou um arremesso só, eu acho que ele só tentou um também, eu não lembro de ele ter tentado o outro. Não foi um fator pro Pistons de jeito nenhum. Cara, ele ficou uns minutinhos em quadra ali, não foi positivo nem negativo, não fez muita coisa não. Ron Holland saiu da rotação, né? Ron Holland, horrível, pelo amor de Deus. Por mais que ele seja útil em alguns momentos, cara, eu não sei, pra próxima temporada, eu não faço ideia se ele continuar no time, eu não faço ideia por qual motivo o Trajan faria isso, tá? A gente tem que tentar arranjar ele num pacote, numa troca,
tá? Claro que a gente não vai chegar no time e falar, você quer o Ron Holland? Não é assim, né? A gente vai tentar fazer um pacote de uma troca, enviar essa galera que é inútil pro nosso time, pra outro time e tentar pegar um bom jogador aí, tá? De outra equipe. Vai acontecer isso? Eu não sei, cara, porque eu sei que o Trajano falou ali na deadline, na entrevista pós-deadline, falou que ele queria ver como o time ia se sair nos playoffs, sabe? Que ele queria analisar o time nos playoffs, porque esse seria mesmo o tira-teima para esses caras, né? Eu sei que a gente teve ano passado, mas, cara, ano passado foi meio que surpresa. A gente saiu de um time de 14 vitórias para um time de 40 e poucas vitórias. Então, eu entendi isso, tá, dele. Eu entendo esse argumento dele, só que, cara, ele deveria pelo menos trazer uma ajuda. Gente, uma ajuda é um chutador, sabe? Por exemplo, eu pedi um chutador aleatório, gente, o Luke Kennard. Cara, o Luke Kennard ia ser muito mais útil pro Pistons agora do que o URT, sabe? Porque a gente precisa de bola de 3, gente. Não adianta tu trazer o URT pra... Não, ele consegue jogar com a bola de vez em quando. Gente, ele consegue fazer isso na temporada regular. Nos playoffs ele não vai tocar na bola. Você confiaria a bola no Kevin URT? Se a gente não confia nem no Lever, que ele foi contratado pra fazer essa função, imagina o URT. Entendeu? Então fica complicado. Ele deveria ter trazido qualquer chutador, gente. Qualquer chutador normal. Não precisa nem ser chutador 3&D, tá? Aquele chutador defensor. Não precisava ser isso. Precisava ser só um chutador. 38%. Só isso. Mas não trouxe. Então é complicado, tá? Hoje eu não vou ficar falando de 4x4, tá? Mas não vou dar o placar de 4x4, as estatísticas dos 4. Porque a gente perdeu, né? Não vou ficar enrolando aqui também. Então pode continuar. Só tô gravando isso aqui pra falar a verdade. Eu até pensei em não gravar, sabe? Pra aparecer de surpresa numa possível vitória do jogo 6 do Pistons. Mas eu vou gravar, cara. Eu fingi que aqui que é o meu psiquiatra esse podcast, porque tem que dar uma desabafada também, né? Já falei da arbitragem, agora continuando aqui. O Sturt entrou e o Sturt começou o jogo finalmente espaçando a quadra. Olha só. O Reed não entrou, tá? Nesse começo, o Reed salvou a gente lá em um desses jogos aí. Pelo menos tentou salvar, né? Depois saiu de quadra. No jogo passado aconteceu a mesma coisa. E hoje ele teve o presente de não entrar em quadra. É exatamente isso, não entrou no jogo. E o Sturt entrou, só que o Sturt entrou diferente nessa partida. Ele entrou espaçando a quadra. Porque é o que eu sempre falo, cara, o Sturt é um pivô que não é atlético e tem 2 de 3 de altura. Por que você tá levando esse cara pro garrafão? Pra congestionar o garrafão pra qualquer jogador do Pistons. Hoje ele deu uma espaçada melhor, sabe? Ele continua indo pro garrafão, que é o estilo de jogo do JB, não adianta. Mas ele deu uma espaçada e inclusive fez 2 bolas de 3 ali no primeiro quarto. Primeiro ou no segundo quarto ali, ou um em cada, tá? Mas foi ali no primeiro tempo. Aí começou o segundo quarto, o Pistons estava bem, tá? O Tobias acordou, o Cade voltou bem. Ali no primeiro tempo o Cade já tinha voltado bem. O Cade, ele foi descansar, ele tinha 0 pontos e 2 turnovers. Só pra você ter uma ideia. Mas ele voltou e voltou bem, tá? Errou uns arremessos ou outro ali, mas eu acho que ele tava com um aproveitamento muito bom. E, cara, ali no meio do segundo quarto, o Pistons abriu 16 pontos. Olha só, assim como no jogo 1 e 2, o Pistons abre vantagem. Que, inclusive, foi 16 pontos também, eu acho, no jogo 2, se eu não me engano. No jogo 1 eu sei que teve 16 pontos, eu fui 17. No jogo 2 eu acho que foi isso também. E cara, no terceiro quarto eu já vou falar disso daqui a pouco, mas já aconteceu o mesmo roteiro de sempre, que o Pistons entregou o jogo. Só que aqui começou a entregar por quê? O Sturt saiu, não é que o Sturt estava sendo um fator, mas, cara, é que o Duren é bizarramente horrível. Cara, ele é horrível, ele não faz nada, ele não tá fazendo nada nessa série, sendo completamente negativo nos 2 lados da quadra. E quando você tem um Alzar em quadra, você tem o Duren também, aí você congestiona completamente o garrafão. Aí o Cade não consegue jogar, sabe? Eu posso ficar criticando o Cade aqui, o Cade, ele não apareceu ali quando ele devia, o Mitchell apareceu. Só que, gente, o Mitchell, se ele não aparece, tem um Harden pra aparecer. Se o Harden não aparece, tem um Mitchell pra aparecer. E eles, querendo ou não, eles conseguem espaçar a quadra, sabe? Conseguem espaçar a quadra, eles conseguem fazerem as jogadas. E o Pistons não consegue. Porque a gente tem um super defensor como o Alzar, mas ele não espaça a quadra. Mas aí você fala, mas o Allen também não espaça, isso é verdade. Só que o problema é que a gente tem outro pivô que não espaça, que é o Duren. Então, na hora que o Duren entrou no jogo, cara, a gente tomou uma run de 9-0. Exatamente no momento que ele entrou. Ou seja, tem alguma coisa errada aí, né? Pô, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Só que o JB é completamente apaixonado pelo Duren, então não tem muito o que falar. Aí o
o quarto continuou, eles diminuíram a desvantagem e ficou em 8 pontos mesmo, né? Eu acho que eles diminuíram para 8 e ficou em 8 pontos no final do primeiro tempo. E o Pistons estava ganhando o primeiro tempo contra o Cavs no jogo 4, tá? Tava ganhando por 5 pontos, era 3 ou 5 pontos, tá? Se eu não me engano. E aqui foi ganhando de novo por uma vantagem melhor. Aí começa o terceiro quarto, nosso time titular ali normal. O Jenkins jogou, tá? No lugar do Dan Crowder, não sei se eu falei isso. O terceiro quarto começou igual o jogo 4. O Cavs muito melhor, o Pistons não conseguia pontuar. Começou dormindo, não sei porque esse time tá com essa mania agora, cara, de começar o terceiro quarto dormindo. O Cavs chega no placar, cara, nesse terceiro quarto, o Cade cometeu 3 turnovers, sabe? Ali no começo, eu acho que ele deve ter até cometido mais turnovers, inclusive. Acho que foram 4 no total, ali no terceiro quarto. E ele ajudou o Cavs a virar o jogo. O Cavs virou e terminou o quarto ganhando por 4 pontos, sabe? Então é o terceiro jogo que o Pistons entrega uma vantagem em casa. Tá? No jogo 1 e 2 também teve isso, como eu disse. E aconteceu hoje de novo, sabe? E o Cade também não foi um fator no terceiro quarto, porque ele tava entregando a bola pro Cavs, cara. Eu não sei que doença é essa, porque ele fica tão confortável assim com esses problemas que ele comete, sabe? Cara, bizarro, mas como eu disse, já eu vou elogiar o Cade, tá? E o Cavs vira o jogo, ganha esse quarto por 4 pontos, tá? Eles ficam ganhando por 4 pontos. Mas esse que eu vou falar o resultado, tá? Do quarto, porque eu quero saber aqui por quanto eles ganharam esse quarto. Deixa eu ver, no primeiro o Pistons ganhou por 29-27, depois o segundo por 31-25, e no terceiro quarto o Pistons perdeu por 32-20, ou seja, mas se o Pistons ganhou, de novo gente, olha isso, o Pistons ganhou 3 quartos contra 1 do Cavs, assim como o jogo 4, e o terceiro quarto decidiu a partida, no fim das contas, assim como no jogo 4, tá? É o dinizismo, né? O Diniz uma vez em entrevista falou que a gente ganhou o primeiro tempo. Então o JB poderia dar esse argumento também na entrevista, né? Nesses 2 jogos aí a gente ganhou 6 quartos e eles apenas 2. Então estamos evoluindo. O time está em plena evolução. Agora é só continuar isso aí. Aí começa o último quarto. Sabe quem aparece no último quarto, gente? Paul Reed. Olha só, Paul Reed tendo que entrar para salvar o rabo do treinador de novo. Paul Reed entra pela primeira vez no último quarto, do nada. Ele já, cara, era pro Reed ser titular, vamos falar a verdade. Só que o JB não vai fazer isso. Vocês acham que ele vai fazer isso com o Reed no próximo jogo? Vocês acham? Falando sério, gente. Vocês acham que o Reed vai ser titular? E o Duren vai sair da rotação, como ele merecia sair? Vocês acham isso? Gente, no próximo jogo o Reed não vai entrar. Ele só vai entrar nessa situação aí, tendo que salvar o rabo do nosso time de novo. Aí o Reed entrou. O Cade começa errando ali o quarto, alguns arremessos, mas depois recuperou, tá? Ele começou a jogar bem ali no último quarto. E pelo menos ali no começo, né? E o Pistons tira de vantagem de 4 pontos e abre 6 pontos. O Pistons teve uma run de 10-0, muito rápido, tá? Com a ajuda do Paul Reed. E aí, cara, o jogo fica assim, ali no comecinho, tá isso foi. Aí o jogo fica assim até, eu acho que faltar uns 3 minutos pro fim, 2 minutos e pouco, vocês estão vendo aí na capa do podcast. 3 minutos e pouco. O Pistons estava ganhando por 9 pontos. O Stross, apesar de... Eu achei uma boa defesa do Pistons, sabe? Tá? Só que o Cavs movimentou bem a bola. E o Stross chutou uma bola de 3. Ele jogou muito bem hoje de novo, assim como no jogo 1, se eu não me engano. E acertou 6 bolas de 3, eu acho. E acertou essa de novo. Bem marcada até, eu acho. Que contestou bem, mas ele acertou de longe, cara. E diminuiu pra 6. Só que não era pra pedir timeout, porque o Pistons estava no meio da run. Não é porque o adversário faz 3 pontos no meio de uma run que você tem que pedir timeout. Tava 6 pontos de diferença pro Pistons, gente. 6 pontos. O Pistons tinha 2 timeouts pro fim do jogo, tá? Sabe o que o JB faz? Ele pede timeout no meio da run do Pistons, quando o Pistons estava bem melhor no jogo. Gente, eu já reclamei disso. Não é só eu não, tá? Eu sei que vocês também já reclamaram disso em algum momento. Vocês que assistiram vários jogos de Detroit, tá? Nessa temporada. Temporada regular a gente tá falando, tá? Cara, o Pistons tá no meio de uma run. Ele perde tempo. Gente, por que ele faz isso, cara? Por quê? Quando o Pistons tá tomando a run, às vezes ele não perde tempo. Às vezes ele não pediu tempo na temporada regular. Cara, eu lembro de um jogo que eu acho que tava tomando quase 20-0. E ele não pediu o timeout. Por algum motivo na temporada regular. E ele faz isso às vezes. Nos playoffs eu acho que ele nem fez, tá?
Inclusive na nossa run que nós tomamos lá contra o Cavs, acho que ele chegou a pedir 2 timeouts no meio desse 23-0 aí, tá? Posso estar enganando, mas acho que ele pediu sim. E esse não foi o problema, mas agora ele continua com o problema. Cara, por que esse cara ganhou renovação? Gente, tá chovendo, tá? Desculpa aí o áudio, eu esqueci de avisar isso, mas vocês estão ouvindo. O áudio vai ficar com a chuva, eu moro em Belém, então chove o dia inteiro, não tem muito que eu possa fazer, tá? Se eu for esperar a chuva passar, eu vou ter que fazer o podcast aqui a, sei lá, 10 da manhã talvez, porque chove de madrugada, chove de manhã, chove em todos os horários aqui. E agora engrossou a chuva, meu pai amado. Continuando, por que o JB pede timeout quando o Pistons tá bem, mano? Por que o JB faz isso, cara? Pelo amor de Deus. Por quê? Sabe o que aconteceu depois do timeout? O Tobias Harris fez uma bola de 3. Só que, gente, esse timeout não era pra ser chamado. Não era pra ele ter pedido esse timeout, porque esse timeout é pro Cavs. É pro Cavs, é pra ajudar o Cavs. Sabe o que aconteceu depois que o Tobias fez esses 3 pontos aí? O Pistons tomou uma run de 9-0. O Pistons tava ganhando por 9 pontos, faltando 2 minutos e pouco pro fim do jogo. Cara, eu já tava aqui. Eu acho que o Cavs não consegue mais. Não dá mais pra eles chegarem. O Pistons tomou 9-0 depois do timeout. O Cade fez merda, o Tobias fez merda. A gente teve várias chances de continuar abrindo vantagem e não conseguiram, tá? E o Porrid não saiu, tá, do jogo. O Porrid fez umas besteiras ou outra ali, mas, cara, ele teve impacto, a gente virou o jogo, sabe? E eles empataram o jogo. E antes disso, o JB pediu um timeout faltando 45 segundos, porque o Cavs empatou a partida. Faltando 45 segundos ele pediu um timeout. E não era pra ele ter pedido, porque... Sabe por quê? Porque é o seguinte. Não peça o timeout, tenta fazer a cesta, tá? Tente fazer a cesta em menos de 24 segundos. Tente fazer a cesta para deixar o adversário depois decidir o que faz da vida. Mesmo se você não fizer a cesta, se o adversário tiver a bola e depois você pegar o rebote ou evitar que ele faça a cesta, ou até mesmo faça a cesta, você vai ter timeout e para organizar uma jogada. Só que ele pediu o último timeout, ele já pediu aquele timeout horrível, que deu a run pro Cavs depois. Depois ele pediu esse timeout horrível. Sabe o que ele fez? Colocou o Levé na partida. Cara, o Levé, ele jogou bem a última partida, ele até começou bem, eu acho, hoje, tá? Mais ou menos, mas, gente, o Levé fechar o jogo, sabe? O Levé teve que entrar. Isso também já não é culpa do JB, né? Isso é culpa do... Claro, o JB tem culpa, porque ele participa da formação do nosso elenco. Então... Ele participou da nossa formação do nosso roster e não quis trocar. Eu tenho certeza que ele também não quis grandes reforços, grandes trocas nessa deadline. Então ele também tem culpa, tá? E o Lever, ele jogou com ele no Cavs. Então quem pediu o Lever foi o JB, eu tenho certeza disso. Certeza absoluta. Não foi o Trajan que pegou o Lever, tá? Então o JB tem culpa disso. Também tem culpa por ter dado esse contrato bizarro pro Lever. E o Levé entrou, a gente teve chance pro Levé acertar a bola de 3 lá, ele errou sozinho, sabe? Então, poxa, cara, complicado. Foi bola nele, tá? A jogada foi boa, só que caiu no Levé, o Levé errou. E o Cavs teve a última bola do jogo. Acho que eles tinham 20 e poucos segundos. O Mitchell saiu lá batendo a bola. Foi pra cima do Cade. Na hora que ele foi tentar a cesta, eu achei que ele ia conseguir, cara. O Alzar vem, dá o tapinha, dá o toco. Tá? Veio por trás, deu o toco, pega a bola, sofre a falta do Alan e o Tony Brothers que tava na frente, gente. Na frente da jogada, assim. Cara, isso dói no coração, gente. Isso é uma facada no peito, sabe? Uma facada absurda. Porque na temporada passada a gente perdeu o jogo 5, eu acho, é o jogo 4, na verdade, tá? Pro Knicks. Com o Tim Hardaway Jr. sofrendo uma falta na frente do juiz, ele não marca. Uma falta para 3 lances livres, ele não marca. E essa vez a mesma coisa, gente. O cara mete o pé pro Alzar tropeçar, ele não marca a falta, é bizarro. Mas como eu disse, não vou falar mais da arbitragem. Prorrogação, tá? Prorrogação. E cara, o Pistons já tava morto. Só pra vocês saberem, o Cavs ainda completou essa run de 9-0 pra 13-0. Porque eles fizeram 4 pontos seguidos ali. O Cade também não fez bosta nenhuma na prorrogação. Ele já tava cansado. Então o Cavs foi lá e ganhou o jogo. Né? Não tem muito o que falar. E eles mereceram, porque eles viraram a partida. Sim, eles têm ajuda da arbitragem, mas aparentemente o Adam Silva, que é Cavs e Knicks na final de conferência, então não tem muito o que o Pistons fazer, até porque o JB Bigstaff aparentemente faz parte desse plano, né? Ele também quer ver o antigo time dele nas finais de conferência. Agora eu vou falar aqui dos jogadores, tá? E o Duren não voltou, tá? Na prorrogação. O Duren chegou a voltar, eu acho, ali na prorrogação para tentar pegar rebote.
ou foi no último quarto, não lembro exatamente. E depois o JB pediu timeout e ele foi pro banco, voltou pro banco, tá? Não jogou mais. Inclusive, a gente tava perdendo por 3 pontos e o Harden errou o lance livre. O que ele ficou, em vez de fazer o box out no Harden, ficou com a bocona aberta olhando a bola e a bola caiu na mão do Harden. Depois de ele errar o lance livre, tá? Então, gente, Cade. Cara, o Cade também não... É complicado. Mas bora falar aqui dos jogadores. Agora sim eu vou elogiar o Cade, tá? Finalmente. Vou falar aqui dos jogadores. Não vou ficar falando de estatística aqui. Não, vou falar rapidinho, tá? De estatísticas gerais. Só pra não passar batido. O Pistons ganhou os 3 quartos, né? Em arremesso de quadro, o Pistons teve 44% de aproveitamento e eles 45%. O Cavs teve 40% de bola de 3, 14 de 35%, muito bom. E o Pistons horrível, né? 11 de 33, 11 de 33, 33%. E lances livres, gente, 38-20 nos lances livres. É arbitragem, cara, dessa série. É complicado. Já falei complicado aqui umas 30 vezes, né? Mas depois que o Mitchell fez a reclamação, o Mitchell, o treinador do Cavs, fizeram a reclamação lá, a série basicamente acabou, tá? Apesar de o Pistons ter ganho o segundo jogo, com a ajuda da arbitragem, a arbitragem... Poxa, caramba, é bizarro o que aconteceu. Eu tava vendo aqui, tá, alguns lances, por isso que eu dei uma gaguejada. Agora eu vou falar aqui das stats de jogadores. Já falei tudinho aqui, bora falar das stats de jogadores. Vou falar rápido aqui de cada um. O RT, 3 minutos, zerado em tudo. Uma assistência ainda, menos 4. O Javonte Green não jogou, tá? E, cara, se você for tirar o Javonte Green pra colocar o RT, ferrou, né? Sasha jogou 16 minutos, teve mais 9 de plus minus, 2 pontos e 2 rebotes. Eu já falei sobre o Sasha. Eu levei 24 minutos, 2 de 7 nos arremessos, 0 de 3 em 3 pontos. 3 de 3 em lances livres, fez 4 faltas, tá? 7 pontos. Eu levei, né, gente? As Studios hoje foi bem, mais 2 no plus minus, jogou apenas 11 minutos, jogou no primeiro tempo só, no segundo ele não jogou porque o Reed entrou, tá? E fez 8 pontos, 2 de 3 em bola de 3, pegou 2 rebotes só, né? Ele não pega rebote, não adianta. Agora, Paul Reed teve plus minus de 0, ou seja, ele não melhorou nem piorou no fim das contas, mas ele ajudou o nosso time, tá? Ele jogou bem, em 17 minutos ele fez 10 pontos, 8 rebotes, gente, ele pegou 8 rebotes em 17 minutos. O Duren, nesse jogo todo, ele pegou 5 em 25. Ou seja, cara, o que o Duren tá fazendo? Ele deu 2 tocos ainda, tá? O Paul Reed pegou 4 rebotes ofensivos. O Jenkins jogou de titular hoje, fez 19 pontos em 41 minutos. Jogou bem, tá? O Jenkins não jogou mal não, teve 2 de 8 para 3, mas ele jogou bem. Se o Duncan Robinson jogar o jogo 6, eu estiver disponível, melhor dizendo, no jogo 6, eu acho que o Jenkins volta pro banco, tá? Que o JB ele não gosta dessas alterações aí no time. Inclusive, eu acho que o Duren não vai nem sair, tá, do time, não adianta. O Ozar Thompson, o único titular com plus minus positivo, 41 minutos, 6 pontos, 7 rebotes. Ele não é bom ofensivamente, né? É triste. 5 assistências, mas 4 roubos e 3 tocos. É o Ozar Thompson que a gente conhece, né? Hoje ele foi bem, ao contrário do jogo passado. E, gente, olha isso. O Tobias, 13 pontos, tá? Tobias, 13 pontos, 6 de 19 nos arremessos de quadra e 1 de 7 para 3. Não jogou bem, ele jogou bem no segundo quarto só. Tá? No clutch time também ele tentou uma cesta ali e errou. Forçou mais bolas, então ele não jogou bem. Olha isso, gente. O nosso segundo maior pontuador teve 13 pontos, sabe? 13. Por exemplo, no Cavs teve um com 30, outro com 19, outro com 20, outro com 16, outro com 21. Ou seja, gente, como é que eu critico o Cade assim nessa série? Ele teve 6 turnovers hoje, muito. Mas, cara, ele jogou 48 minutos. 48 minutos. Ele começou o último quarto, ele não saiu até o fim da prorrogação. Inclusive, eu acho que ele estava no fim do terceiro quarto, talvez. Tá? Tem grandes chances. Ele não teve descanso, sabe? Por isso que ele tava morrendo ali no final e ele acabou errando algumas bolas. 39 pontos, 13 de 27 nos arremessos, 6 de 10 para 3, 7 de 8 em lance livre, 9 assistências, 7 rebotes, 2 roubos, menos 4 no plus minus, mas gente... o outro time, por exemplo, o Harden tem ajuda. O Harden teve 38% de aproveitamento, sabe? Quando o Harden não apareceu, o Mitchell foi lá e apareceu, o Struz foi lá e apareceu, o Mobley foi lá e apareceu. Quando o Cade não pode fazer mais nada ali no final, quem apareceu? Ninguém.
Porque ele não tem ajuda, não contrataram ajuda pra ele na deadline. Então, como é que eu vou criticar o cara, gente? Como é que eu vou fazer isso? Não tem como, ele tá sozinho no nosso time, completamente sozinho. Ele é o pior elenco de apoio que tem, provavelmente tem nesses playoffs, tá? Eu não tô falando nem desses times que sobraram, hein? Provavelmente é o pior elenco de apoio dos playoffs de todo, se você for pensar bem, tá? Então é difícil. 39 pontos, o cara faz 39 pontos, precisa fazer mais o quê? Jogou 48 minutos, ele precisa fazer mais o quê? Sabe? A gente fica triste porque ele começa esses turnovers e chega no final ele tá completamente morto de cansado e tem que carregar sozinho. Por exemplo, no fim do jogo o Cavs começou a dobrar nele, então ele tinha que passar a bola, porque ele não vai sair de driblar os dois jogadores, né, gente? Pelo amor de Deus. E ele tinha que passar a bola e os outros jogadores não aproveitaram, sabe? O Levé pegou outra bola de 3 livres ali no final e não acertou. Acho que o Tobias também chegou a ter e não acertou. Jenkins teve e não acertou. Cara, fazer o quê? É isso. Agora o próximo jogo. Deixa eu pegar aqui as informações do próximo jogo. É sempre 2 dias antes, né? 2 dias depois, não melhor dizendo. Amanhã não tem jogo nenhum, todo mundo já passou. Só tem o Spurs e o Timberwolves, né? Vão jogar o jogo 5 agora. E, cara, agora o Pistons tá em desvantagem. O Pistons já chegou numa situação que tava 3-2, né? Só que jogou em casa quando tava 3-2, né? É certo isso? Não, jogou fora de casa, né? Aí a gente teve a nossa virada. Então nós já tivemos nessa situação jogando fora de casa. E vamos jogar contra o Cavs. O Cavs não tinha ganhado nenhum jogo fora de casa, ganhou hoje. E o Cavs está invicto em casa, então o Pistons, que só ganhou um jogo... só ganhou um jogo fora de casa. Tá certo isso? Um jogo, caramba. O Pistons só ganhou um jogo fora de casa nos playoffs. Então, assim como o Cavs só ganhou um, só que o Pistons perdeu 2 em casa e o Cavs não perdeu nenhum. Então, acredito? Não acredito. Eu acreditava nesse jogo, eu sei que ia ser difícil, mas não acredito mais, tá? Eu vou assistir porque eu sou Pistons. E eu tô muito menos confiante agora do que como eu tava 3-1 contra o Magic, porque ainda era o Magic e eles estavam sem o Franz Wagner, né? O Franz Wagner tinha machucado e eu tinha falado sobre isso, inclusive, lá nos podcasts da época. E agora o Pistons 3-2 contra um time que o Detroit tem muita dificuldade, sempre teve nos últimos anos, né? Recentemente. E, cara, eu não tô confiante. Deixa eu até ver aqui quem era o Pistons era o favorito hoje. Deixa eu ver quem é o favorito no jogo 6. Cavs odds Game 6. Vou ver se eu acho aqui. Se já tem, tá? O Cavs é favorito. É isso? Ou o Pistons é o favorito? Deixa eu ver, cara. Procurando aqui. Cara, eu não tô achando. Eu tinha visto aqui que o Pistons era o favorito, tá certo isso? Mas acho que ele tava falando do jogo passado, né? Mas eu tô procurando aqui no site, não vou embora não, porque ainda tem coisa pra falar aqui. Tô procurando aqui. O Pistons... não achei. 5... não achei. Procurar em outro... Mas eu vou procurar em outro site, rapaz. Eu não quero ir embora sem essa informação, não. Caçando aqui. 7 horas... não vai ter. Eu vou ter que ir embora sem essa informação. Mas, cá entre nós, né? Vai ser difícil o Pistons ser favorito jogando fora de casa. E só ganhou um jogo fora de casa nesse playoff. E contra o Cavs, que é um time melhor. Melhor, não sei, mas tem um elenco melhor, né? Um elenco de apoio melhor. Sem dúvida nenhuma. E o Pistons estava ok de amigos. O Alzar também a gente pode falar. E o Alzar, o Tobias estava jogando bem. Não jogou bem hoje. O Alzar é só defensivamente mesmo, porque oficialmente ele quase não aparece. E quando aparece faz besteira. E o Duren é um a menos. Eu falei das estatísticas do Duren, eu esqueci de falar, vou falar completa aqui, tá? O Duren jogou 25 minutos, menos 16 plus minus, o pior do time. Horrível. Cara, esse cara, eu não sei nem se vai... Eu já tô começando a achar que ele não vai continuar no Pistons na temporada que vem, tá? Que o Trajão vai tentar um sign on trade com ele, mas... eu não acho que ele continua, tá? Por mais que tenha aquele pezinho, eu acho, por um lado, que ele saia, mas eu acho que tem um lado maior pensando que ele vai continuar.
Só que eu tô com medo é com a renovação dele, sabe? Porque, como ele é free agent, restrito, um time pode oferecer muita grana pra ele. Por exemplo, o Bulls tem espaço no cap. O Bulls pode oferecer o contrato máximo que eles podem. Aí como é que fica pro Pistons, sabe? O Pistons fica numa sinuca de bico. Vai ter que dar 35 milhões pro Duren. Aí é horrível, né? Porque o cara é injogável nesses playoffs. Não sei nem o que ele tá fazendo aí em quadra. E ele vai ser titular no próximo jogo. Não tem o que fazer, tá? Ele foi titular quando tava 3-1 pro Magic. Ele vai ser titular agora. E resta a gente torcer pra que o Pistons dê um jeito de ganhar esse jogo fora de casa. E depois ganhe em casa. É difícil, cara, eu não confio mais, como eu disse, mas tem torcedor que confia, né? E eu vou torcer, eu vou estar torcendo, não acredito, mas eu estarei torcendo. E Duren, o Duren não vai jogar bem, a gente sabe disso, então a gente tem que torcer para os outros jogadores jogarem bem. E torcer para pelo menos ter um pouco mais de Paul Reed, tá? Não só quando o Pistons estiver em perigo. E o JB Bickerstaff é isso, né? Ganhou renovação depois de quase ser eliminado. Cara, mas fiquei gripadaço agora, no fim do episódio. O nariz tampou legal agora. Desculpa aí, galera. E agora o Paul Reed tem que jogar, gente, pelo amor de Deus. Seria brutal tirar o Duren agora pro resto da carreira dele, se for pensar em renovação. Seria, o cara vai perder completamente a confiança. Só que um outro treinador provavelmente faria isso, mas o JB não vai fazer. O JB é apaixonado pelo Duren. E eu acho que seria muito forte se ele tirasse o Duren, sabe? Seria um negócio que pesaria pro Duren no restante da carreira. E como eu acho que agora que o Duren vai continuar no time, eu acho que ele vai manter, tá? O Duren. E pensando por esse lado, eu acho que eu também manteria. É bizarro, né? Cara, eu odeio o Duren, sabe? Eu odeio o que ele tá fazendo nos playoffs, mas eu acho que ele não deve sair aí, tá? E o Pistons tá tendo muita dificuldade contra 2 pivôs, né? E o Pistons não testou 2 pivôs nessa série. Pode testar agora no próximo jogo. Cara, a gente já tá em desvantagem mesmo, tá prestes a ser eliminado, então que se dane, né? Tiver uma chance de ganhar nos jogos que perdemos. No jogo 3 o Cade entregou a paçoca. No jogo 4 o time em geral entregou e hoje o time em geral entregou, né? Junto com o JB pedindo aquele timeout quando o Pistons estava bem melhor na partida, no clutch time. Então é isso, galera. Obrigado por escutar e até o próximo episódio. Valeu, falou!